falando do Natal com Jesus, que eu convido meu amigo Gustavo Silveira para dar seu boa noite. Uma alegria tê-lo aqui conosco, viu, Gustavo? Ô, meu amigo, igualmente, alegria estar aqui, o carinho que eu tenho por essa instituição, poder estar participando, sempre muito bom. Cumprimento a todos que estão e que estarão conosco no futuro. Gustavo, eu queria deixar à vontade, eu vou estar aqui te acompanhando em áudio, te ouvindo, sinta-se em casa e fala para nós sobre esse tema Natal com Jesus. A palavra é sua. Que a paz de Jesus, nosso divino amigo, esteja a nos envolver e nos inspirar nas reflexões que traremos acerca desse tema que nos foi ofertado como um presente de Natal. Natal com Jesus. Quando Jesus pronunciou ou enunciou o Sermão da Montanha, que está registrado, diríamos que na íntegra, ou pelo menos na versão mais completa que temos no Evangelho de Mateus, nos seus capítulos 5, 6 e 7. Jesus, naquele momento, ele provocou em todos os que o ouviam com atenção uma série de mudanças de perspectiva acerca da vida, acerca da felicidade, acerca do que seja a passagem na Terra, acerca da relação com Deus e do que esperar, e do que esperar aqui na Terra e além dela. E de uma maneira muito sublime, altamente espiritual, Jesus iniciou o Sermão da Montanha com as conhecidas bem-aventuranças. Bem-aventuranças essas que eu diria mesmo são a marca mais extraordinária da revolução que significa o Sermão da Montanha para o pensamento humano. Pensamento esse não apenas religioso, porque Jesus não é só um símbolo religioso, ou não deveria ser, mas uma revolução no pensamento filosófico, no pensamento doutrinário, uma revolução que nos convida a repensar uma série de conceitos. É ali, por exemplo, que vamos encontrar o bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Algo completamente inconcebível. Porque bem-aventurados quer dizer felizes. Bom, mas felizes os perseguidos pela justiça? Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. Poxa, mas eu achei que felicidade estava justamente na vingança. Eu achei que a felicidade estava justamente na possibilidade de fazer justiça com as minhas próprias mãos. E dirá Jesus que estes são bem-aventurados porque serão saciados. Eles não vão saciar-se. Algo ou alguém virá ao encontro deles para saciá-los. É uma nova perspectiva. Eu diria mesmo que é uma mudança de uma mudança de 180 graus, né? Ele colocou no outro ponto a visão acerca do que seja felicidade. E essa mudança extraordinária que Jesus faz, bem-aventurados os aflitos, ora, mas esse parece o maior contrassenso de todos, né? Ou é aflito ou é feliz? Para Jesus, não. Para Jesus, o feliz é o aflito. Porque, em verdade, o mundo está cheio de desesperados. Felizes aqueles que são apenas aflitos, porque não trazem sobre si o peso da própria desesperança, da própria falta de fé. Permanecem aflitos, apenas. E essa mudança impactante de pensamento, de conceitos, de perspectivas de vida,
Mudança essa que só faz sentido se nós entendemos uma vida após a existência. Essa mudança extraordinária que Jesus provocou nas mentes de quem o ouve, essa mudança começa com uma bem-aventurança marcante. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E essa, eu diria que essa deve ter causado um impacto, porque é a primeira, e ela é, de fato, inovadora. Bem-aventurados os pobres em espírito. Bem-aventurados, como Kardec esclarecerá no Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os humildes. Porque, sim, não é o pobre, não é o que não tem recurso material, não é o pobre material, é o pobre em espírito. É aquele que é simples em espírito. Porque a humildade é, antes de tudo, o alicerce da simplicidade. Simplicidade não é a ausência de bem material. Simplicidade é a ausência de excesso. Ausência de excesso e, no caso aqui, em espírito. Bem-aventurados os humildes. Jesus afirmou isso, como dizer, felizes os humildes, numa sociedade onde o orgulho é que ditava a força. Onde o orgulho é que era valorizado. E, aliás, até hoje. Até hoje. Nós somos uma sociedade construída com bases no egoísmo e no orgulho. De modo que todos nós somos incentivados, impelidos a agir através do egoísmo e através do orgulho. Porque nós somos uma sociedade, e isso fica muito evidente em algumas áreas dessa sociedade, como, por exemplo, o mercado de trabalho, em que o orgulho de sou importante, ou sou o mais importante, sou o mais sábio, sou aquele que dou conta de tudo, esse orgulho é incentivado e aplaudido, remunerado e valorizado. E com muito mais razão na época de Jesus, onde caridade, humildade não eram virtudes, ou pelo menos não eram tidas como virtudes antes, como sinal de fraqueza. Você se importar com o outro, você querer o bem do outro, você devolver o mal com o bem, isso é incompreensível. Sobretudo quando nós vamos analisar o molde de existência romana e judaica. O judaísmo se perdia no que hoje a gente chama de teologia da prosperidade. Se você está doente, se você está com poucos recursos materiais, se você tem um desafio em família, então você não é valoroso. E a gente pode ver como que esse pensamento estava entranhado na cultura, lendo algumas mensagens de Humberto de Campos. Lendo algumas mensagens de Humberto de Campos. Entre elas, uma da qual Mateus é o protagonista. Capítulo 11 do livro Boa Nova. Ele olha para 3 pessoas que chegam até ele e fala assim, mas você, um tinha deficiência física, o outro tinha problema em família e o outro tinha problema financeiro. Ele fala assim, não, vocês não servem para o evangelho. Porque havia uma cultura de a força é humana e, portanto, há ali um incentivo consciente ou inconsciente ao orgulho. Como se uma criatura que não sabe nem o dia de amanhã pudesse ditar regras divinas. Mateus vai dizer isso a Jesus nesse capítulo. Mestre, eu só queria que o evangelho prosperasse entre aqueles que governam o mundo. E Jesus dirá, quem governa o mundo é Deus. Não para reduzir ou menosprezar a criatura humana, mas para colocar ela no seu devido lugar. Kardec
construirá ou fará uma analogia muito oportuna sobre o orgulho, a que temos recorrido com frequência. O orgulho é a catarata do espírito. Então, o espírito orgulhoso, ele não se enxerga, ele tem um problema de visão. Ele não se enxerga e nem enxerga os outros. E, portanto, há uma distorção cognitiva e conceitual muito grande para o orgulhoso. Ele despreza os seus defeitos, enaltece as suas qualidades e faz o oposto com os outros. Ele enaltece o defeito dos outros e despreza as qualidades, as boas qualidades, né, que os outros tenham. Então, o orgulho era incentivado. O orgulho era fortalecido. Vemos, por exemplo, o conselho infeliz de Flamínio Severus a Públio Lentulus: não abra mão da tua autoridade. Porque esse orgulho da autoridade, do mando, da imposição, do fazer prevalecer a minha vontade, isso era algo que representava força e causava admiração. Mas Jesus inicia o Sermão da Montanha invertendo essa lógica. Felizes não são os orgulhosos, porque ninguém pode encontrar felicidade na ilusão. E o orgulho, por ser a cegueira da alma, representa por isso mesmo uma grande e grave ilusão sobre si e sobre a vida. Então Jesus inicia o Sermão da Montanha enaltecendo a humildade. Enaltecendo a humildade. E por que isso? Quando a gente começa a pensar nas consequências do orgulho para o espírito humano, quando a gente começa a pensar o quão grave pode ser o fortalecimento do orgulho para o espírito humano, a gente começa a enxergar quantos prejuízos vêm a partir dele. E hoje, porque o nosso tema é Natal com Jesus, eu queria focar em um prejuízo, em uma consequência ruim do orgulho para a criatura orgulhosa. E por que a humildade é tão relevante? Por que a humildade é tão importante, eu diria, imprescindível, por isso que ela é a primeira. Como Simão Pedro faz aquela análise belíssima das bem-aventuranças enquanto degraus de uma escada evolutiva, a humildade é o primeiro degrau. Como a dizer que não poderá alcançar os outros se não alcançar o primeiro. E por que a humildade é fundamental? Por uma série de razões. Porque a humildade começa a ser a limpeza do olhar. Se o orgulhoso é cego e uma das suas consequências danosas é o não conhecimento de si mesmo ou o desconhecimento acerca de si mesmo e dos outros, a humildade é o limpar esse olhar para se enxergar do tamanho que é, nem mais nem menos, reconhecendo que, embora haja de fato muitas imperfeições, muitos vícios, muitas inclinações más, há também as boas inclinações, as virtudes ainda em crescimento. E como uma consequência desse problema de visão, desse problema de enxergar, porque o orgulho é uma crosta a tampar os olhos, né, do espírito, nós temos que o orgulhoso tem uma profunda dificuldade de mudanças. Por quê? Porque, como ele acha que ele já alcançou tudo, como ele acha que já cumpriu com todas as virtudes, porque o orgulho está aí, o orgulho, o orgulho não é quando a gente quer melhorar.
Querer melhorar não é orgulho. Isso é uma das grandes virtudes, isso é a lei de progresso. O orgulho está quando eu já desejaria ser o melhor. É quando eu já queria ter alcançado e ainda não alcancei. Aí eu me frustro com o fato de que ainda não alcancei e começo a fazer de conta que, na verdade, eu já estou no topo da evolução possível ao espírito. Então, querer adquirir virtudes é querer evoluir, é justo. O orgulho está em querer que a virtude já esteja em mim quando ela não está. E porque o orgulhoso acredita que ele já é bom demais, ele não vê necessidade nenhuma de mudança. Porque, afinal de contas, se ele já é muito, muito, muito bom, então não há o que mudar, não há o que adaptar. Os outros é que mudem, os outros é que se adaptem, os outros é que peçam desculpas, os outros é que façam, porque eu, na verdade, já sou a excelência. E aí a gente começa a perceber o tanto que o orgulhoso é cego, porque ele não consegue perceber o quanto que ainda falta e o tanto que sentir-se o melhor é algo completamente insano. Mas essa é a grande vontade do orgulho, é de já ter alcançado o resultado. É não querer viver os processos que me levem ao resultado, é querer já estar lá. Porque querer viver o processo é estar no caminho. E isso é bom, Jesus é o caminho. Mas o orgulhoso já queria estar no final. E, portanto, é fundamental que a primeira bem-aventurança nos lembre da humildade. Nos lembre da humildade. Porque incessantemente seremos convidados à mudança. Incessantemente seremos convidados a transformações. Porque só não muda o que é perfeito. Só não muda o que é perfeito. O que está pronto e acabado. E nós estamos ainda distantes dessa perfeição, ou pelo menos da perfeição que nos é possível. Por isso nos marca muito uma frase, uma fala de um espírito, certa vez na reunião mediúnica, ele diz assim: de hoje até a pureza espiritual, nós renovaremos 99% das nossas certezas atuais, né? Das nossas atuais certezas. E isso é profundamente sensato. A nossa visão de hoje sobre a vida não é nem um pouco da visão que tínhamos quando crianças. E por analogia, esse processo se dará. Crianças espirituais que somos nesse momento, transformaremos muito as nossas percepções acerca do que seja a vida, do que seja a criação. E, portanto, nos parece de fato fundamental que a humildade seja a primeira das virtudes a que somos chamados. Porque, em verdade, seremos incessantemente convidados a essa renovação. E, se cultivamos o orgulho, nos apegamos demasiadamente a pontos de vista e a posições momentâneas. E aí nós sofremos com a transitoriedade da vida. A transitoriedade seja do mundo material, que hoje está de um jeito, amanhã estará de outro, ou a transitoriedade da própria evolução, nos apegando a pessoas, a situações, a existências. Então, Jesus, desde sempre, nos convida à humildade. Isso é marcante nesse sentido quando pensamos no nascimento dele. Porque a primeira lição que Jesus deu ao mundo foi a da humildade. Foi a da humildade. Emmanuel escreverá uma mensagem chamada A Manjedoura, publicada no livro Coletânea do Além.
E ali nessa mensagem, Emmanuel vai dizer que a humildade é a representação, a manjedoura é a representação da humildade. E aí, isso nos chama a uma compreensão mais justa ainda do que seja essa virtude e por que ela é imprescindível na nossa trajetória evolutiva. Por que a manjedoura significa humildade? Alguém poderá dizer e dirá com acerto, por causa da simplicidade da humildade da manjedoura. E, de fato, quer local mais simples para vir ao mundo do que a manjedoura? O ser espiritual que coordenou a criação do planeta veio ao mundo e encarnou em uma manjedoura. Emmanuel escreverá uma mensagem chamada Abnegação, que está no livro Religião dos Espíritos. Ele vai dizer: Jesus poderia ter nascido no seio do imperador romano, dos imperadores romanos. Poderia. E viver ali nos palácios, comandar o mundo. Mas preferiu, Emmanuel vai usar o verbo preferir. Jesus preferiu a manjedoura. Porque se a humildade é a primeira bem-aventurança, então ela haveria de ser a primeira lição do Cristo para nós. E a manjedoura simboliza isso. Pela simplicidade, sim, com certeza. A manjedoura representará também, as palavras de Emmanuel, o caminho. Por quê? Porque o contrário do caminho é o ponto final. E quem deseja estar no ponto final é o orgulhoso. O humilde está satisfeito com o caminho. A manjedoura era o caminho, meu irmão dirá. Porque o caminho representa a humildade de quem está em progresso, de quem se aceita como é no atual estágio que ocupa, mas há caminho da evolução. Aceita quem é, mas não se contenta com o que é, porque sabe da necessidade de melhoria, sabe da necessidade de aprimoramento. Jesus nasceu na manjedoura, mas ele não ficou lá. Porque, em verdade, aquilo era só o caminho a nos conduzir. A nos conduzir. E essa é uma sublime lição. A manjedoura significará humildade também por causa de um versículo que está no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 7. É uma passagem que o Haroldo e alguns outros tradutores colocaram como Nascimento de Jesus, intitulada como Nascimento de Jesus. E Lucas vai então narrar aquela história, aquela cena que a gente conhece muito. José se desloca para cumprir o censo, né? O decreto de César. E aí houve um momento em que completou-se os dias para o nascimento do Cristo. E aí no versículo 7, Lucas escreverá: E ela, Maria, deu à luz seu filho primogênito, enfaixou-o, deitou-o na manjedoura, porque não havia lugar para eles na sala de hóspedes. Jesus nasceu na manjedoura porque não tinha lugar. Ninguém conseguiu oferecer lugar para ele. É por isso que ele nasceu lá. Porque não tinha espaço. No mundo que ele criou, que ele formou, não tinha espaço para ele. Então, uma manjedoura significará humildade, porque significa Jesus dizendo assim: o que vocês têm para me dar? E a gente respondeu: nós temos a manjedoura, Jesus. E ele disse: tudo bem, pode ser, eu aceito. E veio. E veio. A manjedoura significa humildade porque a humildade é
a virtude daqueles que sabem receber dos outros o que eles têm para dar. Não obstante, deem coisas diferentes para os outros. Como uma trovinha psicografada pelo Chico, diz assim: desgosto de alma ofendida, não te magoes com ninguém, no campo imenso da vida, cada qual dá o que tem. O humilde recebe dos outros o que os outros têm para dar, mas oferta o seu melhor. Por quê? O que irá ofertar, como irá reagir, não é determinado por aquilo que recebe ou por aquilo que fazem com ele, mas intimamente por algo que nutre dentro, por algo que fortalece a sua vida interna, que o permite receber algo por vezes deteriorado e entregar algo perfumado. A manjedoura significa humildade porque é o Cristo, o espírito mais puro que já passou na terra, recebendo a exclusão e fazendo o seu melhor. E, portanto, o Natal com Jesus nos pedirá humildade. Nos pedirá humildade. Humildade para que aprendamos a estar no caminho, aceitando-nos tais quais somos. A humildade que nos fará eliminar excessos. A humildade que nos limpará o olhar para que conheçamos a nós mesmos e igualmente aceitemos os outros como eles são. A humildade que nos permitirá seguir adiante no nosso processo de transformação sem nos apegarmos a quem a gente acha que é, para sermos quem nós precisamos ser. A humildade que nos colocará integrados no propósito divino, porque ninguém foi chamado a ser autor da obra. Nós fomos chamados a contribuir com a obra nas nossas capacidades, na nossa disponibilidade. E por que eu estou dizendo isso? Porque sendo a humildade algo tão marcante na vida e no ensino de Jesus, ela será igualmente a virtude que nos permitirá o Natal com Ele. Porque acredite em mim, embora eu acho que você já saiba disso, Ele vai exigir muitas mudanças em nós. Pedro, pescador de peixes, virou pescador de almas, de homens. Saulo, o perseguidor, virou o grande divulgador. Francisco de Assis, de família abastada, virou o pobrezinho. E tantos outros. Allan Kardec, Hipólito Leon Denis Arrivai, o grande professor, apagou-se para que a obra falasse mais alto. Jesus sempre nos pedirá transformações. E a humildade nos parece algo fundamental para que a gente consiga alcançar. E é exatamente por isso que nós gostaríamos de trabalhar aqui uma mensagem que muito nos marca, muito nos toca, chamada Renasce Agora. Renasce Agora. Essa é uma mensagem escrita por Emmanuel, está no livro Fonte Viva, capítulo 56, e ele comentará uma fala de Jesus a Nicodemos. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Eu queria comentar um pouquinho o título, e é claro, que quando Jesus falou a Nicodemos do nascer de novo, é claro que ele abordou o tema da reencarnação. Aliás, o próprio Emmanuel dirá isso várias vezes. Ele vai dizer, olha, Jesus falou de reencarnação.
ao falar do nascer de novo com Nicodemos. A discussão aqui, ou a questão que quero levantar, não é se Jesus falou ou não falou de reencarnação ao conversar com Nicodemos, porque obviamente falou, como Kardec explicou, como Emmanuel reforçou tantas vezes. A pergunta é: será que ele falou só de reencarnação? Será que Jesus, ao mencionar o nascer de novo, falou só de reencarnação? Eu acredito que não. Por isso o título de Emmanuel é tão impactante. Tão impactante. Renasce agora. Nas entrelinhas estaria ele a dizer: não espere reencarnar para renascer. Renasce agora. Não espere perder o corpo e tornar a tê-lo para renascer. Renasce agora. Por quê? Tem inúmeras criaturas no mundo, reencarnando, mas não estão renascendo. Seguem sendo as mesmas pessoas. Apesar das novas oportunidades, apesar do novo contexto, seguem sendo exatamente as mesmas pessoas. Emmanuel chamará isso de morte. No livro, também Fonte Viva, capítulo 97, A Palavra da Cruz. E ele diz que inúmeras pessoas estão num ciclo infinito de reencarnações de baixo teor espiritual. Tais criaturas, diz Emmanuel, não pretendem senão mancomunar-se com a morte. Por quê? Porque permanecem no domínio da morte, que é o contrário do espiritual. Reencarnações de baixo teor espiritual, ou seja, desencarnam e reencarnam sendo as mesmas, com os mesmos projetos, com as mesmas inclinações, com os mesmos vícios, com as mesmas buscas não tão altas, não tão sublimes. E, portanto, reencarnam, mas não renascem. Tomam novamente o corpo de carne, mas seguem caindo nos mesmos buracos. Seguem caindo nas mesmas ocasiões. Seguem ferindo igualmente. Seguem traindo, corrompendo, desviando e se comprometendo com a lei. Então Emmanuel escreverá essa mensagem: renasce agora. Renasce agora. Porque se nós teremos que esperar ainda alguns anos, séculos até, para reencarnar, não precisaremos esperar nada para renascer. Porque esse é o grande convite do nascimento de Jesus. Para que renasçamos com Ele nas lides da humildade, para que resgatemos a nossa verdadeira identidade. Somos chamados pela vida a mudar nossos propósitos, a mudar nossos projetos, a mudar nossos anseios, mas, sobretudo, a purificar os nossos sentimentos, a reorganizar as nossas ideias, a reedificar as nossas relações, porque isso significará, então, o verdadeiro renascimento. É o novo ser que há de surgir com Jesus, inspirado nele, conduzido por ele. Eu, com meu livre-arbítrio, dirigindo e ele guiando, porque ele é o caminho. Eu escolho, mas ele guia as minhas escolhas. Eu decido, mas ele conduz as minhas decisões. Para isso, nos será necessária a humildade. Então, gostaria de ler a mensagem para que a gente possa igualmente penetrar o pensamento de Emmanuel, compreendendo como ele foi profundo aqui, profundo, porque esse é o grande convite a todos nós.
não importando os erros desta encarnação, não importando quais as decisões já temos tomado, porque em verdade, ao reencarnar, Deus nos faz esquecer milênios de erros, para que tivéssemos então mais dignidade nas novas escolhas. Certos dessa bênção divina, podemos com toda a certeza compreender que se houve erros nessa encarnação, bastará uma decisão de mudança e eles já não terão tanta importância mais. Não precisamos nos sentir indignos por conta de erros de alguns anos, porque o mesmo Criador que nos tem acompanhado do nascimento até agora foi aquele que nos apagou milênios de equívocos para que pudéssemos voltar a caminhar. Então Emmanuel dirá: renasce agora. E aí ele diz assim, comentando, né? Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A própria natureza, diz Emmanuel, apresenta preciosas lições nesse particular. Qual particular? O de nascer de novo. Sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos. Dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço anualmente, quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascaradas de encantador revestimento. Ou seja, não se apegue a questões meramente transitórias, por mais pareçam boas, por mais pareçam valiosas. Não se apegue. Esse é o grande convite da humildade. Não se apegue a isso. Porque por mais pareça bom, aquilo só foi bom pelo que causou dentro de você. E isso continua, isso segue adiante com você. Quem você se tornou mediante as experiências que teve, segue. Aquilo que você construiu, segue. Mas muitas vezes nos apegamos a exterioridades, né? Ao que está externo. Aí Emmanuel prossegue. Faze por ti mesmo, nos domínios da tua iniciativa, pela aplicação da fraternidade real, o trabalho que a tua negligência atirará fatalmente sobre os ombros de teus benfeitores e amigos espirituais. Porque aquilo que nós não fazemos haverá de ser feito. E aí Emmanuel diz: faça o que você tem que fazer. Cumpra os seus deveres verdadeiros, porque se você não fizer, você vai jogar isso nas costas de outro, né? Ou de outros. Então, cumpre os seus deveres. Não o que a gente acha que tem que ser feito. Não o que a gente quer fazer, mas aquilo que a gente precisa fazer e a gente sabe o que precisa fazer. É só olhar para dentro. É só olhar para dentro e reconheceremos quais são as nossas grandes tarefas. Ouvindo, por exemplo, comentava antes aqui com o Rubens sobre o Divaldo, ouvindo ele, disse: muitas pessoas me perguntam qual a minha missão. E ele naturalmente responde: a de todo mundo. E qual que é a missão de todo mundo? Amar. Ama. Ama. Porque só o amor poderá significar essa possibilidade maior de renascimento. Renascem as relações, renascem a criatura, renasce a perspectiva de mundo, os propósitos, porque há uma renovação incessante. Emmanuel dirá, continuará, né? Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora em substituição às pesadas algemas do desafeto. Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desenovelar o coração a favor daqueles que nos ferem. Entretanto, o melhor antídoto contra os tóxicos da aversão
é a nossa boa vontade, a benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem. Por que Emmanuel está dizendo isso? Porque há algo de fundamental na lei divina e que nós já temos condições e ferramentas e instruções suficientes para aprender, que é: as dificuldades da vida são oportunidades para que a gente consiga essa renovação interna, para que a gente consiga abandonar antigos padrões e fortalecer novos padrões ou resgatar os verdadeiros padrões, né? Se somos filhos de Deus, é preciso fazer o resgate do verdadeiro padrão de conduta, de moral, de alguém que carrega a genética divina, né? Então, as dificuldades da vida, como Samuel Felipe dirá lá no Céu e Inferno, na segunda parte, aqueles que me fizeram mal, não apenas perdoo, mas agradeço, porque querendo me fazer mal, não suspeitavam do bem que estavam me fazendo. Todas as situações difíceis que armaram contra mim me possibilitaram a prática da mais difícil caridade pedida por Jesus, que é o amor aos inimigos. O que é as dificuldades, as, os males que são feitos conosco, se não grandes oportunidades da maior caridade, da prática da maior caridade, que é o amor aos inimigos? E quanto isso significará de renovação para nós? Lembrando o que falávamos de uma sociedade que fortalece tanto o orgulho, tanto o egoísmo, quão grande será a renovação daqueles que se propõem a amar? Quão profundo será o renascimento daquele que deseja ir ao lado contrário, no sentido contrário, que tem vivido por séculos, séculos e mais séculos de incentivo à vingança, ao autoritarismo, e agora encontrando no ser uma nova proposta de vida. Aí olha o que Emmanuel vai dizer. Enquanto nos demoramos na fortaleza defensiva, o adversário cogita de enriquecer as munições. Mas, se descemos à praça, desassombrados e serenos, mostrando novas disposições na luta, a ideia de acordo substitui dentro de nós e em torno dos nossos passos a escura fermentação da guerra. Algo que o mundo ainda não compreendeu. Vingança gera violência. Embate gera mais embate. Golpe gera mais golpe. A única possibilidade de renovação, de renascimento, de reestruturação e de mudança é quando a gente não devolve conforme recebemos aquilo de ruim. Se o outro tem isso para me ofertar, porque é o que está dentro dele, o que eu tenho a ofertar de volta? Então, Emmanuel está dizendo, aquele que se põe desarmado, sereno, mas desarmado, à frente do agressor, inspira em si mesmo e nos que estão à volta a ideia de acordo. Porque quanto mais eu devolvo com violência a violência que recebo, mais eu dou razão para que a violência permaneça. Mais eu dou argumentos para que a violência sobreviva e continue. Mas se eu sou aquele que decido fazer diferente, que decido renascer, que decido renovar, eu inspiro ideias novas, naturalmente. Que é o que nós sabemos que aconteceu na Índia com Gandhi. Aí Emmanuel vai propor para nós instantes de renovação. Porque por séculos
nós temos não só agido na violência, mas reagido com violência. E hoje, muitas vezes, a gente consegue agir no bem, mas nem sempre reagimos no bem. As nossas reações ainda evocam de nós inclinações alimentadas por séculos. Por isso, o grande convite da renovação, do renascimento, portanto. Emmanuel dirá: alguém te magoa? Reinicie o esforço da boa compreensão. Porque se me magoou, é porque houve um problema de compreensão. Se me magoou, é porque eu criei expectativas, é porque eu esperava alguma coisa diferente e feriu essa expectativa. Reinicia o esforço da boa compreensão. Alguém te não entende? Você está sendo incompreendido? Persevera em demonstrar os intentos mais nobres. Deixa-te reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Não ouvides a assertiva do Mestre: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Por que não? Porque para ver, ele está dizendo ver, né? Para ver o reino de Deus que está dentro de nós vamos ter que eliminar algumas camadas espessas de trevas que a gente foi construindo e acumulando dentro de si mesmo. E, portanto, o esforço do nascer de novo com Jesus é o esforço de resgatar a nossa verdadeira identidade. É o esforço de voltar para dentro e encontrar esse tesouro escondido, que em alguns está mais escondido do que em outros, né? Mas esse tesouro escondido que está dentro de nós. Jesus não está pedindo para ninguém deixar de ser quem é, mas antes, Jesus está pedindo para a gente ser quem nós verdadeiramente somos. E, portanto, o processo do renascimento é, na verdade, o processo da recuperação de si mesmo, da regeneração de si mesmo, e que não precisa esperar os instantes da desencarnação ou da reencarnação, né? Por isso, Emmanuel conclui: renasce agora em teus propósitos. O que você almeja? Para onde que você está indo? O que você está buscando? E, sobretudo, quais são as verdadeiras motivações que te mantêm nas ações que você tem realizado? Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam. E isso não é externo, né? Isso não é externo. Esses obstáculos que nos cercam são as prisões interiores, ou essa catarata, né? Que Kardec fala. E alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Trabalhando, né? Para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Perceba que é no tempo. O convite é para que nós entremos no caminho. Ninguém está sendo chamado a concluir a caminhada. Essa não é uma pretensão de agora. A nossa pretensão é vencer essas inclinações que a gente alimentou por tanto tempo ao longo do caminho. E aí Emmanuel dirá: mais vale auxiliar, ainda hoje, que ser auxiliado amanhã. Querendo dizer que é melhor você ressurgir, renovar-se, recuperar-se agora para trabalhar, do que permanecer indefinidamente nos ciclos da sombra para ser auxiliado depois. Nesse mesmo sentido, o benfeitor escreverá no livro Caminho e Verdade, no livro Vinha de Luz, capítulo 110, a caridade essencial. E ele vai dizer que sem a caridade essencial a gente pode conseguir muita coisa, construir templos de pedras, alcançar intercessões valiosas, mas nos supremos instantes de testemunho na fé, estaremos vazios e desolados, na condição de mendigos de luz. Porque falta a caridade essencial, que é o pensar, falar e agir,
segundo os ensinos de Jesus. Então, Emmanuel está dizendo aqui no final, mais vale auxiliar, mais vale praticar essa caridade essencial do que necessitar de intercessões amanhã. Alcançar a intercessão é belíssimo, mas mais belo do que isso é não precisar da intercessão, porque já teremos renascido, já teremos alcançado novos propósitos, novos objetivos, teremos novas deliberações, novas atitudes, novos pensamentos, novas palavras, em um profundo trabalho de auxílio a nós mesmos através do auxílio que prestamos aos outros. Aí sim, o nosso Natal será com Jesus, o nosso renascer, a recuperação da nossa verdadeira identidade com Ele, com Jesus. Porque Ele é sim o caminho a nos conduzir, desde que aceitemos a condução. Desde que aceitemos a condução. Por isso, somos convidados a ter a manjedoura como ponto de partida. Não como ponto de chegada, mas como ponto de partida. Para iniciar agora o nosso Natal com Jesus. Eu agradeço a sua atenção, a sua paciência. Que Jesus nos abençoe e nos inspire sempre. E mais uma vez, meu amigo, obrigado pelo convite. A gente fez uma viagem que foi muito bacana, foi muito proveitoso esse encontro, esse momento de aprendizado. E como é bom a gente recordar Jesus, e adorei essa manjedoura como ponto de início para gente. A gente acha que é a chegada, não, a gente precisa disso. Gustavo, queria que você fizesse a prece para a gente, e eu queria também pedir para todo mundo que está conosco agora, que pudesse, na medida do possível aí, abrir seu coração e sentir a presença dos amigos espirituais. A gente sempre tem dito que a jornada tem sido desafiadora, a gente vive um momento de transição, então são muitos os obstáculos. E quando nós tiramos um tempinho para fazer a nossa prece, a nossa oração, é um momento que a gente abre campo mental para que a espiritualidade possa vir, possa nos auxiliar, nos sustentar, para que com o nosso próprio esforço a gente vá superando aquela dificuldade aqui, aquele problema ali. Eu tenho a certeza, viu, querido internauta que está conosco agora, que Jesus se faz presente junto de você. Gustavo, com você. Vamos orar, né? Nesse momento, então, quem quiser e puder, fechar os olhos e pensar em Jesus, o doce amigo, o companheiro de todas as horas, sempre a nos envolver, a investir em nós e nos confiar tarefas, possibilidades que muitas vezes nós mesmos não confiaríamos. Pensemos nele. Senhor Jesus, nessa hora grave em que atravessamos no planeta, nesse instante difícil em que vibram o desespero, a desesperança, a angústia, nesse momento que o Senhor mesmo previu, em que o amor de tantos parece esfriar, perder-se em preconceitos, violências, nesse momento em que guerras e a morte aparentemente tomam o mundo, nós desejamos orar. Orar não para que o Senhor mude os cursos das provas ou para que o Senhor milagrosamente
transforme as nações, mas para que não nos esqueçamos de Ti, Jesus. É por isso que oramos. É porque não desejamos que o nosso amor esfrie, é porque não desejamos que a nossa fé enfraqueça, é porque não queremos outros propósitos que não aqueles que o Senhor nos apresentou. É por isso que nos voltamos a Ti, Jesus, sabendo da Tua infinita misericórdia e da nossa imensa necessidade da Tua presença e da Tua condução. Pedimos o amparo e a proteção dos nossos benfeitores amigos, a fim de que não nos desviemos do caminho que se nos apresenta, caminhos de lutas, de desafios, de problemas e muitas vezes de feridas, quais as tuas na cruz, mas igualmente o caminho das bênçãos e das alegrias verdadeiras e da felicidade eterna, o caminho insuperável do amor. Ajuda-nos, Jesus, a permanecer nele, para que a nossa trajetória na terra seja o livro da esperança, da resignação e do renascimento, aproximando-nos da época marcada pelos homens para a tua vinda. Pedimos a ti, Senhor, venha a nós uma vez mais. Inspira-nos as decisões, esclarece-nos os propósitos, para que não só o Senhor esteja conosco, mas que nós estejamos contigo, agora e sempre. Que assim seja.